Vamos ao texto sagrado, irmãos. Eu quero convidá-los à pequena carta que Paulo escreveu a Tito, ao final do Novo Testamento. Tito, capítulo de número 2. É o que gostaria de estudar com vocês nesta manhã, dando sequência à nossa série de mensagens sobre as famílias que preparam a próxima geração. Eu estava conversando com um amigo sobre a aposentadoria, a difícil missão da aposentadoria. Alguns de nós não se aposentarão. E eu falava de quantos anos temos que trabalhar e sobre as dificuldades, as mudanças de lei que nós nem sequer entendemos. Quando, de repente, do nada, Sofia soltou o seguinte: pai, eu vou fazer odontologia. Ao terminar, vou trabalhar só 1 ano. Curioso, o irmão que estava comigo perguntou: senhor, por que é que você vai trabalhar só 1 ano? Ela disse: porque meu avô já começou a pagar minha aposentadoria. Ele faz um depósito todo mês. E eu estou ansiosa pelo dia que vou me aposentar. Ela nem terminou o ensino fundamental 1. Já está pensando, irmãos, na aposentadoria. Não é assim que muitos vivem também? Sonhando, desejando, ambicionando a aposentadoria. Chegando lá, o que você vai fazer da vida? Quando, teoricamente, parar de trabalhar, em que você vai investir o que nós chamamos de melhor idade? Mais importante ainda, o que Deus espera de pessoas que se aposentam. O que Deus espera dos mais velhos de nossa igreja, dos mais jovens de nossa igreja. O que Deus espera de uma igreja multigeracional, como é o caso da nossa igreja. Eu acho que aqui em Tito 2, nós temos respostas para estas perguntas. E é por isso que eu escolhi estudar esse texto com vocês nesta manhã. Vamos ler apenas o verso 1 para começar? Tito, capítulo 2, verso 1, na versão que nós usamos costumeiramente, a Nova Versão Internacional. O texto inspirado diz assim: você, porém, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por todas as partes deste culto cristão. Todas são dirigidas a Ti. O nosso culto é teocêntrico, simples, centrado em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus, especialmente pela vida dos nossos irmãos Gideões Internacionais. Pedimos que o Senhor siga capacitando-os e usando-os na distribuição da Tua palavra. Dá que a nossa igreja se alegre com eles e os apoie nesta missão. Que irmãos de nossa igreja se sintam convocados por Ti para ajudá-los na distribuição da Tua palavra. Agora, Senhor, que nos voltamos para a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. O salmista se pergunta: como pode um jovem se manter puro em sua conduta? Ele mesmo responde: vivendo de acordo com a Tua palavra. É assim também que todos os cristãos devem viver, segundo a Tua palavra. Inclina-nos a isso, Senhor, movimenta-nos a Tua palavra e nos dá condições espirituais de responder apropriadamente ao que vamos ouvir. Nós Te pedimos isso em nome de Cristo e para a glória dEle. Amém. Não deveria existir na igreja, irmãos,
a mentalidade do consumo. Infelizmente, porém, ela existe. Havia também na igreja do primeiro século. Muitos cristãos, como nos nossos dias, viviam apenas para assistir à igreja. Não davam muito à igreja, não participavam ativamente da igreja. Em Tito 2, o apóstolo parece combater esta falsa noção de cristianismo. De acordo com ele, os cristãos devem ser participantes ativos da vida da igreja. Devem cuidar uns dos outros, mesmo diante ou especialmente em face da diferença de idade de seus membros. Além disso, como fica claro com o verso de abertura do texto, não é suficiente apenas conhecer o Evangelho. Não basta saber o que é a sã doutrina, como Paulo a chama. Os cristãos devem viver de acordo com o Evangelho. Precisam proceder segundo a sã doutrina. Na verdade, no Novo Testamento, há uma ligação imediata e saudável entre saber e viver, entre doutrina e ética cristãs. É o que vemos, por exemplo, neste texto, irmãos. O apóstolo Paulo nos fala aqui sobre o que Deus espera de uma igreja multigeracional. O que ele espera de irmãos mais experientes, de irmãos mais jovens ou novos na fé, de todos os cristãos. Comecemos pelos mais velhos. O que será que Deus espera de vocês? O que será que Deus espera de início dos homens mais velhos de nossa igreja? No verso de número 2, Paulo diz a Tito: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. As 3 primeiras características dos homens mais velhos da igreja parecem falar de sua vida pública, de seu relacionamento com o mundo e com seus irmãos. Diante de seus semelhantes, os homens mais velhos de nossa igreja devem, irmãos, ser vistos como moderados, dignos de respeito, sensatos. As 3 últimas parecem falar de sua vida privada ou íntima. Eles devem ser saudáveis em sua fé evangélica, no amor que têm por sua casa e seus irmãos, e devem ser perseverantes, mais do que os jovens. Em resumo, um homem maduro à luz das Escrituras é aquele que desfruta de um relacionamento saudável com Deus e depois com a sociedade. Semelhantemente, Paulo escreve no verso de número 3, Tito deve ensinar as mulheres mais velhas a serem elas mesmas reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Por reverência, Paulo não está falando do respeito que comumente nós imaginamos ser reverência. Esta palavra no original grego não aparece muitas vezes no texto bíblico. Mas quando aparece, ela aponta para a vida de um sacerdote.
que, diferentemente de muitos outros religiosos, vivia no templo de Deus, se dedicava o tempo inteiro de sua vida ao Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo às mulheres mais velhas: vocês, lembrem-se disso. Vocês estão sempre diante de Deus. Vocês devem viver o tempo inteiro na presença do Senhor. Se assim estas mulheres procederem, elas não serão caluniadoras, nem serão dadas a muito vinho. Como os homens mais velhos, elas também serão moderadas no falar das pessoas e no se entregar aos apetites da carne. E o resultado, irmãos, de uma vida assim diante do Senhor e distante do pecado, é que elas serão capazes, diz Paulo, de ensinar o que é bom. Esta é a responsabilidade das mulheres mais velhas entre nós. Deus espera que elas treinem, ensinem as mais jovens, a fim de que estas últimas também vivam sempre diante de Deus, desfrutando de piedade e santidade. Sendo assim, verso de número 4, poderão orientar as mulheres mais velhas, ou mais jovens, perdão, a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Embora não devamos concluir, como escreve o pastor presbiteriano Bryan Chapell, que a mulher deve estar ocupada só em casa, é por lá que Paulo começa. E a ordem é por demais importante, irmãos. Pois Paulo está falando da prioridade da mulher. Sua família deve ser prioridade, antes mesmo da sua carreira, do seu estudo, da sua vida profissional ou pessoal. As mais jovens devem priorizar a família, como as mais velhas deveriam fazê-lo. Além disso, resistindo ao mundo, elas devem ser prudentes e puras. Devem ainda ser trabalhadoras, é o que Paulo quer com ocupadas em casa. Não é restringi-las ao ambiente de casa, é chamá-las ao trabalho, seja onde for. E devem também ser bondosas e submissas aos seus maridos. Tudo isso, irmãos, não apenas porque há benefícios práticos nesse estilo de vida, mas principalmente por causa da palavra de Deus. Principalmente por causa do progresso do Evangelho. É o que ele nos diz ao final do verso de número 5, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. O que está implícito aqui é o que acontece na sua casa, minha irmã, tem impacto sobre o progresso do Evangelho fora dela. Trata-se seu trabalho no meio da sua família de uma poderosa ferramenta para o progresso do Evangelho. Deixando esta preocupação com o progresso do Evangelho para a próxima divisão do sermão, eu gostaria de destacar aqui o assunto da maturidade cristã. Você se considera um cristão maduro?
um homem maduro na fé, uma mulher madura espiritualmente falando, eu sei que alguns aqui têm muitos cabelos brancos, e eu os admiro por isso. Quero chegar lá também. Outros nem cabelo mais têm. Eu tenho dó de vocês. Ainda bem que a maioria já é casada. No entanto, irmãos, a presença ou a ausência de cabelo, biblicamente falando, não é sinônimo de maturidade. Deveria acompanhar, mas não é o mesmo que maturidade. Maturidade cristã não é o que você pensa acerca de si mesmo. Não é o que você diz conhecer acerca de si mesmo. Maturidade cristã torna-se visível à luz deste texto pelos frutos que damos. A prova vem pelo que as pessoas falam acerca de você. Homem mais velho de nossa igreja, você é visto como alguém moderado. Os jovens desta igreja o respeitam, o admiram, dizem querer ser como você. Mulher mais velha de nossa igreja, você tem algo para ensinar às mais jovens? Você é admirada por elas pelo que fala e pelo que não fala das pessoas? Seu estilo de vida atrai as mais jovens? Ou há gritantes incoerências entre o que falamos e o que vivemos? Façam bom uso, irmãos, da maturidade cristã. Eis o que Deus espera de vocês: que vocês ensinem os mais jovens de nossa igreja. Não precisa passar os últimos e talvez melhores dias da sua vida se perguntando: o que Deus quer para mim? O que será que Ele tem reservado para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? Tem muita gente que fica anos e anos e anos nessa pergunta. Não precisa, irmãos. A vontade de Deus para você, cristão experiente, está aqui. Ela já foi revelada. Deus espera que você treine, ministre, ensine, eduque os mais jovens. Simples assim. Você não precisa de um chamado pastoral para isso. Você não deve esperar ser convocada para isso. Abra os olhos. Perceba os muitos jovens que Deus tem dado à nossa igreja. Ore por um deles nesta semana. Depois, tome o telefone e entre em contato. Marque um café na sua casa, faça um almoço para ele, para ela. E resolva repartir com eles, os mais jovens, o que Deus tem confiado a vocês. Você não se vê como alguém maduro na fé? Não se enxerga pronto para atender aquilo que Deus espera de você? Só há um caminho de preparação sugerido por este texto: reverência. Viva sempre diante do seu Deus. Dedique-se à leitura da palavra. Leve uma vida de oração diante do Senhor. Já pensou em como as nossas conversas seriam melhores se nos lembrássemos sempre estamos diante do Senhor? Já pensou em como comportaríamos ou nos comportaríamos melhor? Como seríamos encorajados à obra de Deus ao lembrar desta verdade bíblica? Estamos sempre diante do Senhor.
esta reverência deve frear os nossos pés no caminho do pecado, irmãos. E deve encorajar os nossos corações no caminho da piedade. Não foi o que José disse quando fugiu da cama da mulher de Potifar? Ele não apenas mencionou a bondade de seu patrão. Ele se perguntou, eu acredito que em voz alta para a mulher ouvir, como poderia fazer isso com Deus? Como poderia eu pecar contra o meu Senhor? Você está sempre diante dele. Por outro lado, esta reverência bíblica deve nos impulsionar, pois foi o mesmo, ou o próprio Jesus que disse, ao final do Evangelho segundo Mateus: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vivamos então, irmãos, todos uma vida diante de Deus. E por que não o faríamos? Às vezes penso que somos, como descreveu C.S. Lewis em O Peso de Glória, como crianças que preferem brincar com lama no quintal de casa, porque nunca passaram as férias na praia. É o que percebo no meu próprio coração e no coração de muitos cristãos. Parece que nós não sabemos mais que o Senhor é bom. Parece-me que esquecemos de que na presença dEle há fartura de alegria. Parece-me que nem sempre desfrutamos na prática, experimentamos de verdade gozo espiritual. Volte-se da TV para a Bíblia, dos hobbies passageiros e fúteis para a oração, dos passatempos para leituras cristãs e para a comunhão dos santos. Sua vida é morna, fria, porque por vezes você negligencia o culto ao Senhor, a comunhão dos santos, a leitura da palavra, a oração. É o que acontece comigo também. Deus nos deu meios de graça, irmãos, através dos quais Ele vai aquecer, alimentar e sustentar a nossa fé. Mas eu e vocês precisamos nos apropriar deles. Depois, mais velhos de nossa igreja, gastem-se com algo eternamente valioso, com a formação da próxima geração de cristãos. Por assim dizer, Deus vai agradecer a você. Ele certamente não vai perguntá-lo de todas as viagens que você quer fazer, de todos os sonhos pessoais que você quer realizar. Mas é bem possível que naquele grande dia, é bem possível que Ele nos aponte os muitos irmãos em quem investimos pouco ou muito, e que agora, ou naquele dia, estarão conosco para sempre. Eis, portanto, o que Deus espera dos mais velhos, mas o que será que Ele espera dos mais jovens de nossa igreja, irmãos? O apóstolo começa com o verso de número 6, Tito. Encoraje os jovens a serem prudentes. É a terceira vez que Paulo menciona o assunto. Ele o faz na direção de todos os cristãos de Creta. Homens e mulheres mais velhos, homens e mulheres mais jovens, todos devem ser prudentes, cuidadosos em seu estilo de vida, moderados. Todos devem ser controlados pelo Evangelho. Além de prudência, o apóstolo acrescenta nos versos 7 e 8, em tudo, seja você mesmo, Tito, um exemplo para eles, fazendo boas obras,
Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Para aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Jovens precisam de exemplos, irmãos. Infelizmente, nem todos os têm. Como você pode perceber pela leitura do capítulo 1 deste mesmo texto, em Creta, muitos homens mais velhos não eram modelos de piedade. De acordo com Paulo, muitos eram insubordinados, faladores, enganadores, gananciosos. Com o que ensinavam, é o capítulo 1 que nos diz isso, tais homens arruinavam famílias inteiras. Não tem como ser neutro. Ou você constrói ou destrói com o que vive e ensina. Tito, por causa disso, também deve ser uma alternativa para os jovens. Diferentemente dos falsos mestres, ele precisa ser conhecido por boas obras e por integridade no ensino da palavra de Deus. Ou seja, sua vida e seu ensino devem gozar de bom testemunho diante dos homens, principalmente dos jovens. Como resultado, não apenas ele, mas todos os jovens da igreja de Creta serão silenciadores dos inimigos do Evangelho. E tal compromisso, irmão, se estende a todos os jovens e a todos os ambientes, incluindo o trabalho. Por isso, Paulo diz nos versos 9 e 10: Tito, ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Paulo não está aprovando, irmãos. Tampouco está proibindo a prática da escravidão. Não é a mensagem central de seu texto. No entanto, ele está chamando todo e qualquer cristão que é escravo / trabalhador, que no primeiro século, diferentemente do que experimentamos nos séculos mais recentes, tanto podia ser um jovem aprendiz em uma fazenda, ou alguém que ocupava um alto cargo no governo do Império Romano. Seja como for, o que Paulo está dizendo é: em vez de ser como os demais, respondões, insubordinados, gananciosos e ladrões, vocês, cristãos, devem ser dignos de confiança, procurando obedecer às autoridades e patrões. Por quê, irmãos? Qual era a grande preocupação de Paulo? Jovens, moças, rapazes, trabalhadores, vivam assim, para que, outra vez eu leio o final do verso 10, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. De novo, a preocupação do apóstolo é o progresso do Evangelho. Mulheres em casa, mulheres no trabalho, homens na escola ou no serviço, todos devem se preocupar com o progresso do Evangelho. Sinceramente, irmãos, é com isso que nos preocupamos de verdade? Jovem cristão, quando chegar o tempo do casamento,
Não procure apenas por uma moça atraente aos seus olhos. Não procure apenas por uma mulher viva e inteligente em sua mente. Procure principalmente por uma jovem que está mais comprometida com o progresso do Evangelho do que com carreira ou vida profissional. Não é o que Paulo diz a Tito? Não se trata de uma proibição, vocês não podem trabalhar fora. Trata-se de uma ordem de prioridade, quer o façam ou não. Submetam-se à palavra de Deus e amem esposo e filhos, pensando no progresso do Evangelho. Da mesma forma, jovem cristã, se estiver pensando em casamento, procure um homem que também se preocupa, se ocupa com o progresso do Evangelho. Tal homem deve ter frutos em sua vida pública, deve ser saudável em sua fé evangélica, deve gozar de bom testemunho em casa, na igreja e no trabalho. Trata-se de uma prova de amor, irmãos. Porque ama a Cristo, o jovem cristão se preocupará com o seu testemunho, com o seu vocabulário, com o que as pessoas vão dizer acerca dele. A propósito, aqui encontramos uma sugestão para aqueles que querem se envolver com a evangelização de colegas de trabalho. Qual é a sugestão? Simples. Tenha um bom testemunho. Ocupe-se com silenciar os que se opõem ao Evangelho, não dando a eles motivos, e com o exalar, irmãos, o bom perfume de Cristo. Seja um cristão atraente, bom profissional, que chega antes do horário, que atende com alegria, que está disposto a ouvir. Que a nossa vida seja, irmãos, bonita, diante dos olhos das pessoas que nos cercam. Que a nossa igreja seja bela aos olhos dos cristãos que nos visitam. Talvez alguém aqui esteja procurando por uma nova igreja, com quem congregar. Não é o assunto principal do texto, mas eu penso que Paulo dá a vocês alguns conselhos. Quando fala de Tito, ele está falando de mim. Ele está falando dos presbíteros da igreja. E ele está dizendo a vocês: procurem por homens que são íntegros, percebam a ordem, no ensino da palavra. Alguns têm boa vida, mas são infiéis à palavra. Vejam o que eles pregam, escutem o evangelho que eles anunciam. Percebam se a mensagem deles vem da Bíblia ou de sua própria criatividade. Depois, avaliem a vida dos pregadores. Eles dão frutos, vivem o que pregam. A igreja, sob o ministério deles, responde à pregação. Ela também dá frutos por sua vez. Voltando aos jovens, irmãos, uma última questão. Vocês precisam de exemplos. Se os têm em casa, glória a Deus por isso. Se não é o seu caso, meu irmão, é sua responsabilidade procurar um cristão mais velho, mais maduro, com quem andar. Não fique apenas esperando, não só reclame, desista de viver sozinho e submeta-se à vida de irmãos e irmãs mais velhas e mais sábios. Mas eu sei que aqui nós encontramos um dos grandes problemas da humanidade. E não só de nossa geração,
nós temos dificuldade com a autoridade. Especialmente os jovens pós-modernos, parece-me que foram ensinados a rejeitar toda e qualquer autoridade. Não precisam, pensam eles, da sabedoria dos mais velhos. Não respeitam as autoridades com as quais Deus os presenteou para o progresso da fé deles. Muitos jovens são como Eustáquio, de A Viagem do Peregrino da Alvorada, que não trata seus pais por papai ou mamãe, mas os chama por seus nomes próprios, como se todos fossem iguais. Não é assim que por vezes nós olhamos para a vida? Com os óculos igualitaristas da sociedade que abomina a autoridade? Jovens, vocês precisam aprender a respeitar. Nós precisamos aprender a falar. Você precisa saber como se aproximar, se dirigir a um homem ou a uma mulher mais velha. Às vezes me parece que desaprenderam. Tratam como se fossem iguais. Como se não tivessem mais vida, experiência, como se não fossem dignos de respeito. Se vocês tratam assim os mais velhos, vocês estão em pecado. Estou falando do seu pai, da sua mãe, estou falando do presbítero, da irmã, de qualquer irmão entre nós que tenha mais idade do que você. Em vez disso, veja os mais velhos como dádivas de Deus. E vocês, pais, por favor, não abram mão da autoridade. Seus filhos não precisam de bons e velhos amigos apenas. Seus filhos precisam de professores, disciplinadores, conselheiros, pastores e não só de coleguinhas. Em uma igreja multigeracional, irmãos, como a nossa, é o que Deus espera de nós. Para terminar, o que Deus espera de todos os cristãos, de qualquer geração. O apóstolo abre o último parágrafo desse texto com uma conjunção causal, o que nos oferece a razão da ética do Evangelho. Em outras palavras, por que Deus pode esperar de nós, cristãos mais velhos ou mais jovens, o que Ele pede de nós nesse texto? Verso de número 11 é a resposta. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora sobre todos os homens. Por todos os homens, tenham em mente o público mencionado por Paulo. Homens mais velhos, homens mais novos, homens e mulheres, escravos e livres, todos. Embora apenas alguns fossem literalmente escravos, irmãos, a verdade é que todos, antes de Cristo, estavam presos. E viviam, portanto, sob a condenação eterna do pecado. O que aconteceu? Ou quem os libertou desta prisão? O verbo manifestar, que aparece no verso 11, era comumente usado na literatura grega para descrever um campeão que salvava seu povo diante dos inimigos. Aqui o apóstolo emprega o mesmo vocábulo para falar da ação de Deus. De acordo com ele, a graça de Deus se manifestou para salvar. De quem Paulo está falando, irmãos? É claro, de Cristo. A graça de Deus não é um conceito teológico apenas. Não é uma discussão abstrata. A graça de Deus é concreta, tem história, veio ao mundo, deixou provas. Ela se manifestou de verdade. Quando na cruz, Cristo se entregou para nos dar
salvação. Sendo assim, porque manifestou graça salvadora, Deus tem o direito de exigir de nós um certo tipo de vida. Paulo nos falou desta vida antes, e ele continua nos falando agora. De acordo com ele, a graça manifestada exige de todo cristão um não e um sim. O verso número 12 nos diz: a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Esse é o não da graça. Ela nos treina a dizer não. A impiedade externa, comportamento pecaminoso, mas principalmente as paixões internas. Qual é o sim da graça? Esta graça, ainda no verso 12, nos ensina a viver de maneira sensata, irmãos, justa e piedosa nesta era presente. É assim, portanto, que cristãos vivem, dizendo não e dizendo sim. Até quando, Renan? Verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Se a graça se manifestou em carne uma primeira vez, no passado, ela se manifestará uma segunda vez, no futuro. Até lá, irmãos, entre o passado, a graça que se manifestou, e o futuro, a graça que se manifestará, devemos viver uma vida piedosa para a glória de Deus. Como o faremos? Será fácil? Claro que não. Onde encontraremos motivação para dizer não ao pecado e sim à piedade? Eu acho que o verso 14 é suficiente. Pois Paulo nos diz, ele, referindo-se a Jesus, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Precisa de algo mais, irmãos. Se Paulo usou a locução a fim de, para falar da vida que Deus espera de nós antes, aqui ele usa a mesma locução para motivar os cristãos que olham para Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir da maldade e nos purificar para uma vida de boas obras. Por um lado, Paulo está dizendo: Jesus derramou o próprio sangue para nos comprar da condenação. Por outro, ele derramou o próprio sangue para nos tornar um povo particularmente amado pelo Pai. Cristo não abriu a prisão e nos deixou à mercê, irmãos. Ele não nos soltou da cadeia e depois disse: vivam como vocês quiserem, não. Ele abriu a masmorra e depois nos levou à sala de jantar do Pai. Nós vivemos pela graça na presença de Deus. Se vivemos, daremos prova disso, através da dedicação às boas obras. É assim que o verso 14 termina. E é assim que quero começar a aplicação desta última divisão. Você é alguém que se dedica de fato à prática de boas obras? Por boas obras, não pense em algumas, poucas.
Pense em seu estilo de vida. Você é alguém que vive dizendo não a algumas coisas por causa do Evangelho, e sim a outras coisas também por causa do Evangelho? Não acha a pergunta importante? Deveria. Pois estamos falando de uma prova de salvação, irmãos. Vida transformada. Esta vida não é um meio de se ter a salvação, é a prova de que já a temos. Verdadeiros encontros com Deus, como no caso de Isaías, Moisés, o próprio Paulo, causam profundos abalos e mudanças em nossas vidas. Para usar a ilustração de Paul Washer, se você fosse atingido por um caminhão que desce uma ladeira em alta velocidade, você nunca mais seria a mesma pessoa. Por que então acha que ao ser encontrado por Cristo, você pode seguir a mesma vida que tinha antes? Não é possível. Se a graça o encontra de verdade, ela o muda de verdade. Ela não é poderosa apenas para nos achar onde estamos. Ela é poderosa para nos levar para onde Deus quer. Eis um bom momento, irmãos, para um autoexame. Nós não queremos cristãos nominais. Não queremos que vocês estejam enganados. Temos este fruto de salvação de verdade. Você já adotou este estilo de vida que diz não e sim? Ou para você é indiferente? Ou será que você gosta do culto, mas vive de segunda a sexta à sua maneira e ao seu modo? Será, por exemplo, que a jovem que se casou com o príncipe da Inglaterra ontem deixou de verdade de ser feminista? Será que ela vai mesmo se submeter a seu esposo? Ou será que é mera conveniência? Ela assumiu ontem publicamente a religião dele. Protestantismo anglicano. Ela vai mesmo se curvar diante de Cristo? Vai mesmo ter a Cristo como Senhor e Salvador soberano sobre sua vida em todos os aspectos? E por que podemos falar dela dessa maneira e não de nós mesmos? Só porque o casamento dela foi transmitido para todo mundo e a nossa vida não? Estamos sempre diante de Deus, irmãos. Se não percebe frutos de transformação, se continua amando os mesmos pecados de antes, se anda negligenciando por muito tempo culto, congregação, Bíblia, povo de Deus, tema por sua vida eterna, meu irmão. E tenha nesta manhã uma grande oportunidade de salvação e arrependimento. Confesse os seus pecados e aproprie-se do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Clame ao Senhor dizendo: eu não consigo, mas eu creio que tu podes mudar o meu coração. Se Ele o fizer, deseje viver
toda a sua vida para a glória dele. Onde encontramos motivação para tudo isso? No Evangelho, irmãos. É com o Evangelho que Paulo está motivando os crentes de Creta, e é com o Evangelho que o Espírito Santo de Deus está motivando os crentes do bairro dos Estados. Não precisamos de nada mais nesta manhã. Você se lembra de quem era? De onde estava antes de Cristo? Estávamos todos mortos em pecados e delitos, irmãos. Éramos todos prisioneiros, escravos do pecado e de sua condenação. E por mais que detestássemos os efeitos do pecado em nossa vida e na vida dos outros, nada podíamos fazer. Cristo se manifestou no tempo e no espaço, na plenitude dos dias, diz Paulo, para nos libertar. Como ele o fez? Diferentemente dos heróis de quadrinho. Ele não manifestou o grande poder aos olhos dos homens, ele abriu mão de seu poder. Ele não recebeu muitos aplausos dos homens, na verdade ele foi desprezado. Jesus não apenas abriu a prisão, irmãos. Para nos libertar, ele foi preso. Para nos salvar, ele bebeu da nossa maldição. Para nos dar vida, literalmente, Cristo morreu no seu lugar. Contudo, ao fazê-lo, ele conseguiu realizar o que jamais poderíamos sozinhos. Ele satisfez a perfeita justiça de Deus no nosso lugar. E nos deu o que era dele somente por direito: filiação diante de Deus. Como não viver, irmãos, uma vida de gratidão e retidão diante deste maravilhoso Salvador? Esta é a prova de nossa salvação. Uma vida de adoração e santidade é o que prova que somos de fato cristãos. Por causa de Cristo, deveríamos ter novos sonhos, novas ambições, projetos melhores e maiores. A propósito, com o que é que você sonha mesmo? Pelo que você realmente espera na vida? Sério, esta pergunta, ou a resposta a essa pergunta, pode dizer muito de seu estado espiritual nesta manhã. Se é como a maioria, você ambiciona apenas por uma vida boa e tranquila, quem sabe uma excelente aposentadoria. Não precisa ser cristão para desejar isso, precisa, irmãos? Cristãos, diz Paulo a Tito, ambicionam por coisas maiores. Eles vivem aguardando a segunda manifestação do Filho de Deus. O retorno de Cristo ocupa algum lugar nos seus sonhos. Estar diante dele é algo que o motiva na vida. Você se pega planejando sua vida para que um dia, mais cedo ou mais tarde, esteja diante dele adorando-o para sempre. Ah, meu amigo, por melhor que seja a sua vida, ela não pode se comparar ao que Deus reservou para você na glória eterna. Os seus melhores dias não deveriam fazê-lo esquecer do céu. Eles deveriam sugerir o céu ainda mais. Se você gosta do que experimenta, imagine o que está por vir. Se a sua vida é mais difícil do que fácil, e se você está chorando e não sorrindo,
Não apenas murmure, a vida está a seu serviço. Deus a programou assim, permitindo todas as lágrimas e todos os sofrimentos para treiná-lo para o céu. Se você não perdesse parentes, se o Brasil não vivesse em crise, se você pudesse fazer tudo o que quisesse a qualquer hora do dia, que céu você desejaria? A vida está ajudando você. Não fitem os olhos nesta vida. Esperem por aquela que Jesus disse ter ido preparar para vocês. É como nos conta uma irmã idosa, tetraplégica, pregadora do evangelho, chamada Joni Eareckson Tada. Ela relata que estava em uma reunião de oração, quando o pastor pediu gentilmente a todos: vamos dobrar os nossos joelhos em oração. Todos dobraram, menos ela. Logo ela começou a chorar. E preocupado com o que pedira, o pastor pediu desculpas. Minha irmã, eu não quis machucá-la. Ela respondeu: pastor, não se preocupe. Eu não choro de tristeza. Eu estou chorando de alegria. Em breve, muito em breve, eu não apenas vou dobrar os meus joelhos, eu vou saltar e dançar na presença do meu Deus. Pastor, a vida está para mudar, para melhor, eternamente melhor. Cristãos felizes e tristes, tranquilos e sofridos, eis no que deveríamos fitar os nossos olhos. Eis pelo que deveríamos esperar de todo o coração. Cristo está voltando. Ao chegar, Ele colocará todas as coisas em ordem outra vez, nos levando a um estado de perfeito gozo, eterna santidade. Por que não ambicionar por uma vida assim, irmãos? Eternamente melhor e gloriosa. Tão importante quanto, por que não viveríamos à luz desta vida? Para usar uma expressão de Jonathan Edwards, por que não ter estampada nos nossos olhos a eternidade? O que poderia ser melhor? Que aposentadoria poderia ser maior? Que estilo de vida poderia ser mais realizador? Enquanto vivemos no presente, irmãos, somos motivados pela graça que se manifestou no passado, Cristo Jesus, mas por aquela que se manifestará no presente ou no futuro, Cristo Jesus. Se é assim, irmãos, que ninguém entre nós chegue ao final da carreira cristã dizendo: desperdicei a vida, ou joguei a minha vida fora. Quando criança, e aqui eu estou citando aquele texto de Piper, o pastor John Piper disse ter lido umas centenas de vezes um quadro velho que estava na cozinha de sua casa. Em letras antigas e brancas, cor branca, o quadro dizia: só uma vida e logo passará. Só o que é feito para Cristo durará. De fato, irmãos, esta é a realidade. Só temos uma vida. E as únicas coisas que vão durar eternamente são aquelas que fizemos para os outros em nome de Cristo. Engenharia não terá valor no céu. Medicina não será mais necessária no céu. Licenciatura em língua XYZ deixará de existir. Nossos filhos serão cristãos para sempre.
Dr. Russell Shedd, muitos de nós conhecemos, vivia assim quase que diariamente. Aos 75 anos de idade, ele recebeu um carro novo, porque dirigia um bem velhinho. Em acordo com a sua esposa, que faleceu também recentemente, eles decidiram doar o valor daquele carro novo ao campo missionário. Pois ele dizia: mulher, nós estamos às portas da glória. O que um carro a essa altura do campeonato vai nos render aqui? Mas o que este valor não nos renderá na eternidade? Sustento de missionários, pregação do evangelho aos perdidos. É assim que você quer viver todos os dias da sua vida, meu irmão? É assim que você quer terminar os seus dias? Não faça da calçadinha o alvo dos seus sonhos de aposentadoria. Ou da televisão, a ambição do seu coração. Ou de ficar com os pés para cima. Ninguém foi feito para a aposentadoria, irmãos. Como diz um missionário de idade avançada, Ralph Winter, a aposentadoria mata. É uma droga, tanto quanto as outras dos nossos dias. Só em Nova York, ele cita esta pesquisa, a maioria dos aposentados, acho que a pesquisa é da década de 90, morria em 2 anos. Ninguém foi feito, irmão, para ficar parado, vendo a vida passar, sem utilidade. Mais velhos, mais novos, todos nós, gastemo-nos por Cristo, sendo gratos a Ele mesmo, que se doou inteiramente por nós na cruz do Calvário. Vamos ficar de pé? Vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. E logo depois, o presbítero Wilson nos conduzirá em uma oração final. Cristo
Pai querido, nós queremos te agradecer por esta manhã, pela explanação da Tua palavra aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, porque temos a certeza absoluta da nossa vida eterna, Senhor. Pai, concede-nos a cada um de nós, como velhos, como pessoas experientes, como jovens, compromissos com a Tua palavra. Que possamos elevar os nossos pensamentos tão somente para as coisas celestiais. Que os nossos dias aqui, Senhor, sejam dias que possamos dedicar a nossa vida na proclamação do Teu santo Evangelho. Agora, Senhor, concede-nos recebe, portanto, a nossa profunda gratidão por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Continua abençoando o pastor Renan, usando, Senhor, o Teu servo para o crescimento espiritual da Tua igreja, e que possamos, ó Deus, ler a Tua palavra e colocarmos em exercício cada dia mais, e que possamos aprender, Senhor, a estarmos mais e mais perto de Ti. Leva-nos em paz para os nossos lares, trazendo a tarde e a noite para cultuar a Ti louvores ao Teu santo nome. Recebe a nossa gratidão, em nome de Cristo. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, irmãos. Que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra. E todos nós dizemos em uma só voz: Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Tenhamos todos uma ótima semana.